Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago, capítulo 4, novamente a partir do versículo 11, logo vamos adentrar no último parágrafo do 13 ao 16. Tiago, capítulo 4. Vamos lá? Nós falamos há pouco, citamos há pouco, a primeira carta do apóstolo João, carta de Deus. Capítulo 4, versículo 11, porque ali temos a chave hermenêutica daquele parágrafo. Se você quer entender aquele parágrafo, a chave hermenêutica, a chave interpretativa é o versículo 11 do capítulo 4. Porque ele diz o quê? Amados, assim como Deus nos amou. E nos versículos anteriores, que nós chamamos de contexto imediato, ele diz como foi que Deus nos amou, dando o seu filho, entregando o seu filho. Assim devemos amar uns aos outros. Mas pastor, o senhor citou foi Tiago. Justamente. Agora vamos ler novamente esse texto de Tiago, à luz de 1 João 4,11. Porque quem ama como Deus amou, não faz o que João diz aqui para não fazer. Versículo 11, vamos lá? Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, quem ama não faz isso aqui, ó. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Entende agora? Porque quem ama, como Deus amou, não fala mal do outro. Eu não sei se foi o Samuel ou se foi o que falou domingo, foi o Sérgio. O mal aqui é comparado a uma bactéria. Ele chega e adoece todo o corpo. Quem ama não fala mal do seu irmão. Falar mal é justamente falar dentro de um modus operandi que tem como objetivo destruí-lo. É falar o que não corresponde, é falar sobre algo do irmão que não corresponde com a realidade, logo está mentindo também. E mesmo quando corresponde à realidade de alguma coisa, é falar com intenções de marginalizá-lo, com a intenção de denegri-lo, com a intenção de rebaixá-lo, com a intenção de fazê-lo parar, com a intenção de se ele é muito querido e amado, é fazer com que ele deixe de ser querido e amado. É esse falar mal que o Senhor está proibindo. Quem ama não faz isso. E aí muitos interpretam erroneamente, como já falamos aqui, a explicação de Tiago. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Tiago não está proibindo aqui o santo julgamento. O que ele está proibindo aqui é o julgamento pecaminoso. Pois o próprio Senhor manda a gente julgar até o profeta. Primeira carta de Deus aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, está lá, sobre os profetas. Julguem o que ele está falando. Se tem alicerce escriturístico ou não. Esse é um julgamento santo. A igreja não tem que ouvir o pastor de forma acrítica, não. Mas esse é um julgamento santo. É você avaliar o que o pastor está falando a partir da Escritura, com o coração puro. Você quer ouvir a voz de Deus. Mas aqui não, aqui é um julgamento pecaminoso. Me permito aqui, eu não quero adentrar nesse campo aqui, mas é justamente o que está acontecendo da parte de alguns dentro do judiciário nacional nosso hoje. Não é? Não vou entrar nesse ponto aqui. Mas uma prova falsa, declarada agora pelos Estados Unidos, foi usada por um ministro da Justiça para incriminar um cidadão. E agora saiu a nota que foi falsa. Ele usou um documento falso. É isso. Fecha parênteses, que não vou entrar nisso aqui agora. Ele usou um documento falso, está comprovado agora. Um dos nossos ministros do Supremo Tribunal da Justiça Federal usou um documento falso para prender
um cidadão brasileiro. Se ele é culpado ou não, pouco importa. Agora, não se corrige crime cometendo crime. Entenda isso. Então, o julgar aqui é nesse sentido. É quando você até mesmo elabora provas falsas para incriminar o teu irmão, para denegrir o teu irmão. Olha, eu tenho dito aqui que a tal conversinha no pé do ouvido, ela não é proibida, ninguém aqui fica sem ela, é até gostoso, mas ela é, se você não vigiar, ela é um expediente para desgraçar a vida do outro. Especialmente quando quem faz isso, Denise, está com o coração tomado de ciúme, tomado de inveja, tomado de rancor, de mágoa. A conversinha no pé do ouvido, meu amigo, ela dilacera uma reputação. Dilacera por pouco tempo, porque Deus é o Deus que faz justiça. É isso que ele está proibindo aqui. Não é o julgamento correto. Entende? Aí ele continua. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. É o julgamento quando você se coloca já como legislador e juiz. É aquele julgamento quando você se coloca acima do bem e do mal. Você se coloca no lugar de Deus, você usurpa o lugar de Deus. Quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre adentro na questão de hermenêutica. Existe hermenêutica bíblica, existe hermenêutica jurídica, é uma das disciplinas que quem faz o curso de Direito já fez, mas também existe a hermenêutica antropológica, você interpreta o outro, a hermenêutica existencial. Todos nós estamos o tempo todo fazendo uma interpretação do outro. Eu estou errado? Como olhou para mim? Como apertou a minha mão? Como respondeu a minha pergunta? Ou se não respondeu? Como me acolheu quando eu cheguei? Todos nós estamos o tempo todo fazendo exegese do outro. Hermenêutica e exegese, todos nós. Mas onde é que está o problema? Se todos nós fazemos isso, é natural, porque os nossos olhos falam, a nossa frieza fala, as sobrancelhas falam. Eu tenho um livro sobre os gestos falam. O franzir do rosto fala. Mas qual é o problema disso? Há problema nisso? Não. É natural. Faz parte das relações humanas. O problema é quando você abandona a hermenêutica objetiva e você se deixa ser dominado por uma hermenêutica subjetiva. Vou explicar. O que é hermenêutica objetiva? Critérios fora de nós. Critérios objetivos fora de nós. Exemplo, eu vi o Ives tratando mal o Enio. Eu vi. Critério objetivo, Bíblia Sagrada. É pecado. Mas eu também vi. Agora eu vou fazer uma hermenêutica objetiva. Existe ali prova material. Aí eu posso fazer um julgamento correto. Ainda assim, esse julgamento não é para gerar intriga entre os dois, é para tentar reconciliá-los. Para isso é necessário que o Ives reconheça que ele tratou mal o Enio, peça perdão ao Enio e o Enio também ofereça o perdão. Agora, eu não vi, foi apenas Sônia que chegou para mim e disse: eu acho que o Ives é uma pessoa áspera. Você viu? Não, eu acho, eu sinto. Aí, por sua vez, eu já olho com o Ives, não com os óculos da objetividade, mas eu olho para o Ives com os óculos da subjetividade que Sônia passou para mim. Eu agora já olho para o Ives com a descrição que Sônia fez. E ninguém fica neutro nisso.
a gente acaba também reagindo a isso. O nosso imaginário, ele acaba sendo agora tomado. Entende o que é isso? Então, cuidado com essa hermenêutica objetiva na hora de interpretar o outro. Eu acho, eu penso, eu estou sentindo. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada e o nosso manual presbiteriano, ele tem 3 documentos. Um deles, a CI, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem o CD, o Código de Disciplina, como deve disciplinar um irmão que faltou, que pecou, baseado nas Escrituras, e até alicerçado em alguns aspectos do ordenamento jurídico do Brasil. E tem o Princípio de Liturgia, o PL, 3 documentos. O CD, o Código de Disciplina, o Conselho usa justamente para tratar um irmão que pecou. E logo no cabeçalho, logo no início tem assim: existem pecados em foro interno ou íntimo, e existem pecados em foro externo. Pecado em foro interno é você e Deus. Você não viu. Agora, pecados em foro externo, aí sim, é com a igreja, se for descoberto. Mas qual é o nosso problema? É que é isso que Tiago está fazendo também. Nós temos uma mania de colocar o outro na cadeira de réu por conta dos pecados em foro íntimo dele que você nem sabe. Eu já falei aqui que um diácono e um presbítero se desencontraram numa manhã de domingo, lá na Grande Recife. A igreja que eu pastoreava, e pastorei com muito prazer, por 12 anos. Usufruiu do crescimento que esta igreja aqui está usufruindo para a obra de Deus e para a glória de Deus. E no domingo pela manhã, o diácono chega e diz, zangadão com o presbítero, porque diz que o presbítero não cumprimentou. E eu já havia ensinado à igreja, Mateus 18, já havia ensinado essa disciplina para a igreja, a disciplina bíblica, que começa assim, Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele você. Se você ganhar o teu irmão, bota o carimbo assim, porta, assunto encerrado. Aí eu olhei para o diácono e disse, eu só vou entrar nessa se você primeiro praticar o que a Bíblia manda. Aí ele olhou para mim assim, procure o presbítero, somente os dois, fale para ele que você está chateado, porque segundo você, ele entrou e não te deu um bom dia. Posso ir? Pode, agora sozinho. Foi, fez isso na mesma manhã e voltou com um sorriso no semblante. Ô, pastor, muito obrigado. Porque simplesmente o presbítero foi humilde e disse, meu irmão, eu nem percebi. Eu vim de casa, eu não sei como eu cheguei aqui hoje. Você já andou fora de órbita em alguns quilômetros da cidade aqui? Misericórdia, gente, eu já fiz isso. Já fiz isso, Carlos? Misericórdia, gente. Já citei aqui, vou repetir. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu já ultrapassei sinal, porque eu estava fora de órbita. Quando eu olhei, eu digo, eu estava fora de órbita mesmo. Aí eu falei, meu irmão, olha, eu saí de casa com a cabeça... Eu entrei aqui sem ver ninguém, meu irmão. Me perdoe. Vocês estão entendendo? Agora, você imagina se esse diácono pelo menos não me procurasse. Ou se eu estivesse em busca de tapinha nas costas, para que daqui a 3 ou 4 anos me elegesse novamente lá. E eu descesse a lenha no presbítero, porque acontece muito isso também, não é? O tapinha nas costas é uma moeda de compra. Eu teria descido a lenha com ele
com ele também, né? Só que um verdadeiro pastor, ele não está em busca de tapinha das costas de ninguém, porque ele não é pastor, porque a igreja o vocacionou. Quem o vocacionou foi Deus. E para um verdadeiro pastor nunca faltará um rebanho. Logo, o trabalho de um pastor é ser porta-voz do Supremo Pastor da igreja, Jesus Cristo. E eu disse, meu amado, você vai cumprir Mateus 18 para com ele. E pastor, E agora eu digo mais, se você não procurá-lo, agora eu vou procurar você. Problema resolvido, daqui a pouco estavam os dois sorrindo, Débora. Sorrindo. É isso que Tiago está tratando. Não se coloquem na cadeira de juiz. Só tem um, que é o juiz absoluto em cima dos céus e embaixo na terra para essas questões. Deus, foi Ele que legislou a lei, a palavra. Não façam isso, não destrua o teu irmão. Como é que você diz amar o teu irmão e você é o primeiro a falar mal dele, falar o que não convém, falar o que não corresponde, e até aquilo que corresponde cabe a mim dizer, ó Senhor, resgata o meu irmão, e não colocar na frente do ventilador para dar uma de espirituoso. Olha, eu tenho mais preocupação com gente que tem esse comportamento maquiado de espiritualidade do que com gente que é mais aberto, que dá logo um empurrão logo, mas depois pede perdão e volta. O sermão de hoje à noite vai ser uma bênção para você nesse sentido também, para mim. Vocês vão ver o velho apóstolo Paulo, na segunda carta de Deus aos Coríntios, capítulo 11, ele compartilha conosco uma autobiografia dele, ou melhor, um resumo de uma autobiografia. Porque ele está ali tendo seu apostolado sendo colocado em xeque por quem? O seu apostolado está sendo colocado em xeque. Agora diz por quem. Eu quero que vocês façam, vocês sabem. O apostolado de Paulo está sendo colocado em xeque. Estão tentando desacreditar o apostolado dele. Quem está fazendo isso? Pense um pouquinho e fala. Não tenho vergonha não de errar, gente. A gente erra mesmo. Olha, nós somos todos aprendizes diante do Senhor. Quem estava colocando em xeque, quem estava tentando desacreditar o próprio apostolado de Paulo, já olhando para ele com desconfiança, marginalizando, desdenhando dele, já querendo trocar, que agora virou moda encarar o ministério hoje como copo descartável, né? Quando a igreja começa a ser mundanizada, é assim, não é? Quando a igreja começa a ser mundanizada, então ela já trata os seus pastores assim. Acham que está na hora de pegar um melhor? Não é o caso aqui não, graças a Deus, viu? Eu estou fazendo um trabalho aqui, compartilhando. Quem foi que começou a marginalizar o apostolado de Paulo? A própria igreja que Deus usou Paulo para plantar. Acreditem nisso. Acreditem nisso. E para defender o seu apostolado, não por ele mesmo, mas porque o apostolado dele estava ligado ao Evangelho. Então, desacreditar Paulo era desacreditar o Evangelho. Ele tem que fazer uma defesa do apostolado. E para fazer uma defesa do apostolado, ele cita, ele elenca, Nanda, o que ele havia sofrido em prol do Evangelho. 2 Coríntios. Se vocês acham que eles podem se gloriar, ele está fazendo referência aos tais apóstolos que a igreja estava querendo agora trocar. A igreja estava querendo substituir o apóstolo Paulo por esses. Queriam colocar no lugar de Paulo esses. Ah, é? Se vocês acham que eles podem se gloriar nisso, então eu vou... Tolere um pouco a minha loucura aqui. Aí Paulo diz, eles são judeus? Eu também. Gente, eu não vou ficar só falando não. Já é até um subsídio para a noite. Abre a sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, para você entender Tiago 4. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11.
a partir do 16. Atentem. Ele diz, olha, eu vou cometer uma loucura aqui, agora tolerem-me um pouco nessa loucura, porque é para o bem de vocês. E qual é a loucura? É que ele vai descrever ele mesmo um pouquinho. Porque a coisa está tão feia, a igreja está olhando para ele com tanta desconfiança, que ele chega a usar um tratamento de choque. O tratamento de choque é isso aqui, ó. Outra vez digo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas, se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. Aqui é o Paulo, viu? Acaba tá mesmo assim uma santa indignação mesmo, ele está indignado. Versículo 10. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, que é referência aos tais apóstolos lá, que a igreja estava encantada com eles e desprezando Paulo. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. É aqui onde ele diz que momento de loucura dele. Porque sendo tão sábios, toda a igreja agora vai, versículo 19. Toleram os... Como é que está o versículo de vocês aí de novo? Isso, ótimo, é porque eu entendi sensato, Denise, isso. Toleram os insensatos, excelente, Denise. Continua a loucura, continua a leitura. A loucura não, a leitura. Porque sendo tão sábio, de boa vontade, vocês toleram os loucos ou insensatos. O 20. Quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Paulo está dizendo, vocês estão tolerando quem esbofeteia vocês. Quem está aqui fazendo turismo religioso, é esse que vocês estão tolerando e a mim desprezando, não é? É isso que ele está dizendo, gente. Aí ele continua. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e voltam a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Agora sim, toda a igreja. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em prisões? Muito mais. Em açoites? Sem medida. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos... Aí agora é com vocês. Estão entendendo isso? Ele está dizendo, até em perigo eu estive, eu sofri perigo até da parte de falsos irmãos, gente que estava dentro, gente de dentro. Vocês entendem o que é a vida cristã? Mas vamos continuar a leitura? Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com... Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Agora ele vai agora dizer, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. E aí ele adentra no capítulo 12, eu não vou ler agora. Volta para Tiago agora, entende agora? Por que é que Tiago está dizendo não fale mal do seu irmão? Aí Paulo diz, eu sofri perigo até da parte de falsos, e aqui ele é direto, meu irmão. Eu sofri perigo da parte de falsos irmãos. É gente de dentro e não de fora. Que aqui não haja nenhum desses para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Tiago diz, não façam isso. Porque quem ama não fala mal do outro. Porque quem ama não transgride o sexto mandamento que diz, não matarás. Se você quer um devocional para se aprofundar nesse sexto mandamento, pegue o catecismo maior e só leia a exposição desse mandamento que os nossos pais reformados fizeram no século XVI, lá na Inglaterra, conhecido como o Catecismo Maior de Westminster. Você pode ler o breve também, mas o maior ele foi feito com um propósito. Teve como alvo pessoas com mais tempo na fé. Só leia. O que é que está só dentro desse mandamento? Não matarás. Aí depois você dá um pulo, aí você lê o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí você pega o catecismo maior. Gente, ele foi elaborado com base nas escrituras, viu? E observe a exposição que eles fizeram lá desse 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí você vai perceber a força de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 11. Por que Tiago está dizendo, não falem mal uns dos outros? E aí depois ele oferece os argumentos do porquê. Primeiro que você não é o legislador, você não é o juiz. Entende? Hebreus. Isso. Isso. Tem problema de usar? Hebreus 12, 15. Aí continua, né? Aí ele diz assim, Paulo escrevendo aos Hebreus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque, na realidade, às vezes você fala de um irmão e você, quando fala a outro, você tenta convencer o outro de que, às vezes, o irmão não fez nada com você, mas você passa a ficar chateado com ele, né? Então, quando nasce essa raiz de amargura, a gente tem que ter esse cuidado de arrancar, né, essa plantinha, essa erva daninha do nosso coração, para que ela não cresça, né? Excelente, meu irmão. E você citou uma palavra aí, Débora, fantástica. Ela contamina. O interessante é que quando você está tomado por amargura, e a amargura sempre envolve uma outra pessoa, não é, querido André? Sempre envolve outra pessoa, amargura. A amargura não existe do nada. A amargura é sempre envolvendo uma pessoa. Você acaba contaminando as demais pessoas. Aí, você que deveria estar a serviço do Senhor, zelando pelo seu irmão, contribuindo para a edificação dele, você está a serviço do diabo.
procurando destruí-lo. Aí você agora é tomado pelo espírito de Saul, que olha para Davi e vê Davi num processo de ascensão, não em prol não para a glória do nome de Davi, mas para a glória do nome de Deus. Só que Saul não percebe, já está tomado também por amargura, viu, Débora, amargura. Davi deveria, na verdade, chamar Davi para o seu lado. Que bom, meu irmão. Chega aqui, Davi. Não. Ele agora, tomado por uma amargura, inveja, Saul vai procurá-lo eliminar Davi. Isso. E ele tenta, se você ler Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai perceber que ele tenta eliminar também falando mal sobre Davi. Como assim? Quando Davi vai se defender, quando Davi tem a oportunidade de falar publicamente com ele, à distância assim, o que é que Davi faz? Não procede, ó meu rei. Gente, um respeito, Robson. Mesmo estando diante de um homem que queria a cabeça de Davi, Davi trata com respeito, porque Davi não se esquece que está diante do ungido do Senhor. Ó rei, não procede. Não procede essa de que eu estou contra ti. Se ele faz isso, é porque estava acontecendo esse falso testemunho. Entende? O próprio Saul, para convencer os seus, estava dizendo que Davi estava tramando contra ele. Davi não estava para corroborar e colaborar com a fala de Débora, o que a Bíblia diz em Hebreus. Aí você vai contaminando os outros. Querido, preste bem atenção. Moisés manda 12 espias. 10 voltam e fazem o quê? Não dei ouvido a Moisés. Ele vai mandar vocês, numa linguagem popular, para a boca do leão. Eu estou aqui resumindo o texto, gente. Mas foi tão pesado que diz o narrador que o povo começou agora a cogitar a morte de Moisés. Vejam a força de um discurso pecaminoso, muitas vezes maquiado de piedade. Não, mas eu estou preocupado com ele ou com ela. Não, é minha preocupação com a igreja. Tem alguns tipos de preocupação com a igreja que ela emana do diabo e não de Deus. Não, eu estou preocupado com a igreja. Ah, é? Aí você acha que é esse teu comportamento que vai zelar pela igreja. Será que é preocupação com a igreja ou com a tua posiçãozinha maquiada de preocupação? Veja o discurso de 10 homens diante de uma multidão, como inflama o povo. Quem ama não fala mal do seu irmão. Quem ama, luta contra o ciúme quando ele der um sinal que está por ali do teu irmão. Quem ama, chora com os que choram. Quem ama, se alegra com os que se alegram. Quem ama, contribui com o crescimento do outro. Agora veja a diferença do pai Saul para o filho Jonathan. Queridos, na linhagem dos reis, na linhagem de Saul, ordinariamente, quem seria o sucessor de Saul? O filho Jonathan. Como é que Jonathan encara Davi? Por favor, como é que Jonathan encara Davi? Amigo, ele não sente ciúme porque ele percebeu que Deus havia escolhido Davi para ser o sucessor do seu pai. Queridos, quem de fato está no Senhor, caminham com o Senhor e para a hora do Senhor, não fica se prendendo
aquilo todo, aqui ninguém me tira. Pelo contrário, fizeram um acordo, e olha a fala de Jonathan para Davi. Parafraseando, quando você for colocado no trono, lembra-te da minha família. Ah, querido, eu fico arrepiado com a verdadeira fé. Eu fico arrepiado com a verdadeira fraternidade cristã, quando na sua ausência ninguém te detona, ninguém te arrebenta. Pelo contrário, na tua ausência que te elogia mesmo. Isso me faz arrepiar. Relembrar essa fala de Jonathan. Agora o arrepio vem depois, mais ainda ele aumenta. Porque tomba na batalha Saul, toma na batalha Jonathan, Davi chora porque Saul tombou, Davi chora porque Jonathan tombou. Tempo depois assume o trono, sem forçar a barra. Qual foi a atitude de Davi quando estava no trono? Letícia, diva e diva. Tem duas agora, mas é Letícia, diva e diva. Qual foi, Ederson? A fala de Davi? Jonathan lá atrás havia dito: quando o Senhor te colocar no trono, lembra-te da minha família. Ah, queridos, é Dilde. Isso é cristianismo. Observe, o homem agora está no trono. A ingratidão é uma desgraça, não é? Mas a gratidão, meu irmão, ela é um bálsamo. Davi não foi ingrato com seu amigão Jonathan. Aliás, Jonathan o protegeu da raiva do próprio pai. Jonathan protegeu Davi da raiva do seu próprio pai. Quando Davi está no trono, ele diz: tem gente aí da família de Jonathan? Alguém diz: tem. Tem o Mefibosete. E olha, ele sofreu um acidente quando pequenininho, ficou paraplégico. Manda trazê-lo. Trouxeram Mefibosete, agora já grande, paraplégico. E Davi disse, parafraseando: enquanto nesse trono eu estiver, comerás comigo à mesa do melhor que Deus tem me dado. Louvado seja o Senhor! Isso é cristianismo. E não birrinha, ciúme, porque, não sei o quê, sou eu. Isso é cristianismo. E Mefibosete comeu a mesa de Davi, do melhor. Isso é lealdade. Estamos numa crise de lealdade, de integridade, de honestidade. Uma crise do verdadeiro amor. Repito, o amor que na ausência fala bem, na presença é tete a tete e não é para se mostrar. Na ausência, quem ama é que fala bem. Isso é Bíblia. Eu encerro aqui dizendo, voltando para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 11. Amados, queridos, percebam a expressão afetiva. Amados. Isso não é discurso vazio, não é amado, não é uma expressão amado de jacaré. Já ouviu falar no choro de crocodilo? Eu ouvi isso pela primeira vez de um presbítero, Elias, que me ensinou muito no ministério. Quando eu trabalhei com ele, já era um idoso mesmo, já tinha seus 70 anos. Me ensinou a cantar, eu não sei cantar ainda direitinho, mas me ensinou a cantar. A amizade era tão gostosa que ele chegou para mim e disse: pastor, nisso o senhor canta mal demais. Eu, sério, eu vou ensinar você a cantar. Mas eu ouvi aquilo com
Eu ouvi aquilo de um pai, Rogério. Ele não falou que eu cantava mal porque ele me desprezava. Era o jeitinho dele. Eu me deparei diante de um pai. Não, eu entendi sua preocupação, verdade. Você é um coraçãozão, Rogério. Você eu entendi. Como pai. E eu aprendi mesmo, melhorei, viu? Melhorei. Me pegou lá em Santa Terezinha. Vamos lá, eu vou te apresentar os comerciantes da cidade. E disse assim, ó, o que ele precisar aqui pode. Mas como eu tinha ciência que alguém tinha passado por lá e tinha feito besteira, eu só comprei no dinheiro. Mas ele disse, o que ele precisar, pegue, dê, eu me responsabilizo. Um presbítero com 70 anos. Eu não tive o privilégio de ir para o sepultamento dele, eu estava distante. Eu vou falar o que eu disse ao senhor. É como o presbítero Clécio. Não há como você se magoar, ficar ferido, quando o presbítero Clécio vem nos dizer alguma coisa que ele acha que a gente pode melhorar, ou que a gente está errado. O presbítero Clécio, ele transmite um amor tão grande por nós, que mesmo quando ele vem dizer algo que ele acredita que não é bom para nós, você se sente amado. Me disseram isso antes de eu me mudar para cá, antes de voltar para a igreja, sobre quem era o presbítero Clécio. E aqui eu só estou comprovando, vivenciando como descreveram quem ele é. Ele realmente, até para nos dizer algo, mostrar algumas verdades que a gente precisa acordar, ele demonstra um amor que é uma coisa indescritível. Deus seja louvado. E é por isso que nós nos complementamos. É isso. Fiquemos de pé. Fique de pé mesmo assim. Eu saí mesmo. O perigo das divagações é isso. Divagações e digressões é isso. Eu ouvi pela primeira vez dele. Oi, lágrima de crocodilo. Eu ouvi pela primeira vez dele. Pastor, nisso tem gente que tem lágrima de crocodilo. O cabo é ruim, mas que acolá está... Ele fazia assim. Falsas, lágrimas falsas, entendeu, Luzia? Obrigado, querida. Esse é o problema de quem divaga ou faz digressão. Claro que a divagação e a digressão, especialmente, faz parte do discurso. Aí vem ainda mais a questão técnica, tá vendo? Deus seja louvado. Agora veja, é o crocodilo mordendo e... Tem gente que é assim, gente. É arrebentando com você e... Já às vezes brinca comigo, meu filho nada, menino. Isso é um crocodilo, calma, não é ninguém aqui não, viu? Com o tempo, meu irmãozinho, Deus vai te dando um filtro para perceber quando a lágrima é de crocodilo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a vivermos um verdadeiro cristianismo, um cristianismo prático e autêntico. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta amada igreja, pelo nosso amado colégio pastoral, pelos nossos diáconos, sociedades internas, Ministério de Família, Minha Casa, ministérios, o Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus, o Ministérios aqui é a Minha Cidade para Cristo. Sim, Senhor, as sociedades internas, como já pedimos, os projetos Ana e Suzana têm sido uma bênção aqui na igreja, o Ministério de Cânticos da igreja, a sonoplastia, obrigado pelos visitantes, o Senhor tem feito um milagre aqui nesta igreja. Abençoa o nosso almoço e prepara-nos para o nosso próximo encontro às 18 horas, mais um encontro pactual com o Senhor, que é o Deus do pacto. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos, e todos dizem...